Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos estudar a legislação institucional aqui da PGE. Está previsto no edital do concurso uma parte específica com a legislação aqui da própria PGE. Isso é bastante importante para a prova, tem muita chance de ser cobrado, mais de uma questão sobre isso na prova, por isso é bom conhecer bem essa legislação. Eu organizei da forma que eu achei mais didática, não seguindo a ordem do edital necessariamente. E eu acho mais importante, para a gente começar o estudo dessa legislação, começar pela Lei 11.742 de 2002, que é a lei orgânica da Advocacia aqui do Estado, da PGE, que traz as principais características. E depois que a gente entende esta lei, vai ficar bem fácil entender o decreto e depois a outra lei do plano específico dos servidores. Bom, pessoal, vamos iniciar então aqui pela lei complementar, vamos ver os principais pontos dela e eu já dou de início uma dica importante. A primeira parte dessa lei tende a ser a mais cobrada em prova. Nada impede que a banca pegue qualquer artigo lá do final da lei e coloque na prova. Mas se a gente seguir uma lógica de concursos desse tipo, geralmente as primeiras informações que eu vou mostrar aqui para vocês tendem a ser as mais importantes. Mas é claro que também o que a gente vai estudar nas aulas seguintes também é importante. É que essa primeira aula a gente vai ver o comecinho da lei e a gente vai conhecer como é que é a estrutura da PGE, o que fazem os setores, e isso já vai ajudar bastante a compreender. Bom, vamos ao que interessa. Essa lei, então, no artigo 1º, nos traz que a Advocacia do Estado, que é a instituição permanente vinculada à tutela, à defesa do interesse público no Estado Democrático de Direito, como função essencial à justiça e ao regime de legalidade da administração pública organizada sob a forma de sistema, obedece ao regime jurídico especial que esta lei apresenta. Essa lei tem um defeito, que a gente já percebe de imediato. Ela usa termos um pouco jurídicos, claro, porque é uma lei que envolve a advocacia do Estado. Mas para quem não é do direito, às vezes tem alguns termos que ficam difíceis de entender. E eu vou tentar ao máximo traduzir aqui na aula esses termos mais difíceis, né? Aqui no artigo 1º simplesmente está dizendo que essa lei estabelece o regime da PGE. A gente sabe, de acordo com a Constituição Federal e com a Constituição Estadual, que a Procuradoria-Geral do Estado, essa advocacia do Estado, é uma das funções essenciais à Justiça. Está lá junto com o Ministério Público, com a Defensoria, e é por isso que eles colocam essa informação. Para fins de prova, o artigo 1º dificilmente vai ser cobrado. Já o parágrafo único desse artigo tem mais chance, porque ele começa a falar sobre a PGE e as características dela. E aqui a gente pode ter mais chance de questões em prova. O parágrafo único prevê, então, que a Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, é o órgão de coordenação central do sistema de advocacia do Estado, vinculada diretamente ao governador. Aqui tem uma pegadinha que a banca pode fazer para tentar te enganar, que é trocar esse vinculada por subordinada. A PGE, por ser uma função essencial à justiça, por ser o órgão da advocacia do Estado, ela não está subordinada ao governador. O governador até vai nomear o procurador-geral, mas a PGE e o procurador-geral não são subordinados ao governador, estão vinculados. Estão vinculados ao governador, fazem parte do seu gabinete, mas têm ressalvadas a independência e autonomia dos poderes também, legitimados a comparecer em juízo em nome próprio, competindo à Procuradoria da Assembleia Legislativa, a representação judicial e extrajudicial, consultoria, assessoramento jurídico do Poder Legislativo. Pessoal, quando alguém processa o Estado para buscar uma indenização, algum direito, algum atendimento, algum direito, geralmente quem vai defender o Estado do Rio Grande do Sul em juízo é a PGE. Mas nem sempre, porque nós temos essa ressalva. Existe na Assembleia Legislativa a Procuradoria da Assembleia Legislativa. Então, para os atos que envolverem o Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa tem lá a competência de atuação da Procuradoria da Assembleia Legislativa. Mas, se não, quando é o Poder Executivo, digamos assim, o alvo, vai ser a PGE quem vai fazer a defesa.
Então, duas características que eu destaquei nesse esquema para nós, que a PGE é um órgão de coordenação central do sistema de advocacia aqui do Rio Grande do Sul e ela é vinculada, não subordinada, vinculada diretamente ao governador e integrante do seu gabinete. O artigo 2º traz funções institucionais da advocacia do Estado. E aqui vai uma dica sobre a banca que vai fazer o nosso concurso. Ela gosta de fazer questões enumerando itens e perguntando quais que estão corretos ou incorretos no final. E sempre que na lei tem algum artigo com itens enumerados, tem uma boa chance da banca pegar alguns desses itens, mudar uma palavrinha em um deles e perguntar na questão qual está certo ou errado. Então, muita atenção com esses itens, começando aqui com as funções institucionais do Estado. Primeira função institucional da advocacia do Estado: exercer a representação judicial do Estado, autarquias e fundações de direito público. Quando eu processo o Estado do Rio Grande do Sul, quando eu processo uma autarquia, como o Detran, como o DAER, por exemplo, ou uma fundação de direito público estadual, quem vai fazer a defesa do Estado em juízo, quem vai representar o Estado em juízo é a PGE. É isso que nós temos nesse primeiro momento aqui sobre a representação judicial. A PGE existe para representar em juízo o Estado, autarquias e fundações de direito público. Que mais? Prestar consultoria jurídica à administração pública estadual, direta e indireta. Muitas vezes, antes de tomar uma providência, o governador do estado ou um secretário estadual ou outra autoridade vai consultar a PGE se a PGE entende que aquele ato está de acordo ou não com a lei. E é isso. E é importante que as autoridades façam isso antes de praticar o ato, para evitar que depois tenham problemas ou que o ato venha a ser anulado. A PGE, ela não serve só para defender o Estado em juízo, ela também dá essa consultoria jurídica para os órgãos públicos do Estado. Também zelar pelo cumprimento da Constituição Federal, Estadual e preceitos fundamentais delas decorrentes. Zelar pela constitucionalidade dos atos do governo, quer dizer, zelar para que todos os atos do governo estejam de acordo com a Constituição e com observância dos princípios da administração pública. Também patrocinar, quer dizer, ingressar com ações declaratórias de constitucionalidade ou ações de inconstitucionalidade, ou ainda a famosa DPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, propostas pelo governador do Estado, bem como representá-lo em juízo, prestando informações, interpondo recursos, reclamações e tudo mais. Claro, nessas ações de constitucionalidade, a PGE vai estar lá junto, patrocinando essas causas, né, que pela legitimidade da Constituição Estadual é o governador do Estado que apresenta, mas a PGE vai patrocinar essas ações, vai acompanhar. Também promover ações civis públicas para a proteção do patrimônio público e social, meio ambiente, finanças, consumidor e outros interesses difusos e coletivos. E também ações de improbidade administrativa, habilitação do Estado, autarquias e fundações em qualquer ação de improbidade administrativa. São ações aqui que geralmente o Ministério Público promove. E se o Ministério Público promoveu, a PGE vai pedir para participar da ação em defesa do interesse do Estado. Também desenvolver a advocacia preventiva para evitar demandas judiciais. O que é advocacia preventiva? É analisar o que está sendo feito no Estado e como se pode evitar que algo seja feito errado, para evitar futuras ações judiciais. Claro, como a PGE está lá atuando na defesa do Estado, ela sabe por quais motivos o Estado costuma ser processado. Então ela já pode preventivamente atuar junto aos órgãos, orientando órgãos estaduais a não cometerem aqueles equívocos, para não ter depois que pagar uma indenização, para não ter depois que responder a um processo judicial. É isso. Também estabelecer princípios e diretrizes para o funcionamento do sistema de advocacia, promover a unificação da jurisprudência administrativa. A jurisprudência administrativa do Estado são os entendimentos adotados pela PGE. E a PGE tem inclusive seus pareceres, que vocês podem consultar pela própria internet, né? Está disponível, é algo aberto, os pareceres da PGE. E é muito interessante, porque aí os pareceres vão sendo colocados e publicados, e a ideia é que a PGE siga aqueles mesmos entendimentos.
não é adequado que um procurador do Estado pense de uma forma e outro de outra, e fique assim, dependendo em qual procurador cai, a decisão é uma ou outra. Não, o ideal é que tenha uma uniformidade, que seja unificada essa jurisprudência, então que os entendimentos também sejam unificados, para que os procuradores atuem da mesma forma, nas mesmas situações. Também a PGE pode propor orientação jurídico-normativa para a administração pública. Ela pode dar uma sugestão de algo a ser adotado por todos os órgãos, justamente para evitar que erros sejam cometidos e depois o Estado acabe desperdiçando dinheiro público. Também proporcionar meios institucionais e jurídicos necessários para a integração dos povos da América Latina, que é algo que vem lá da Constituição Federal. Contribuir para o aperfeiçoamento das instituições jurídicas nacionais e estaduais, bem como dos serviços públicos, estaduais e municipais. Zelar pela probidade administrativa e função correicional no âmbito da administração pública, respeitada as competências das corregedorias que já existem. Bom, cada órgão vai ter, claro, a sua corregedoria, ou pode ter, nem todos possuem, claro. Mas a PGE também faz essa correição. O que é a correição? É a atividade de justamente analisar como que os órgãos públicos estão atuando e, se estiverem fazendo algo errado, ir lá e recomendar como corrigir aquele erro, como atuar de forma adequada. A PGE vai fazer isso também dando sugestões de melhoria para todos os órgãos estaduais. Também realizar processos administrativos disciplinares, emitindo parecer nos que são encaminhados à decisão final do governador do Estado. Dentro da PGE tem uma procuradoria específica para cuidar dessa parte disciplinar e de probidade administrativa, que é a PDPA. E essa procuradoria vai realizar esses processos disciplinares. Aqueles que estão lá na 10.098, quando o servidor vai responder um processo disciplinar, a gente vai ter lá a atuação da PGE no processo. E todos que a decisão final sejam do governador do Estado, a PGE vai fazer um parecer. E com base nesse parecer, o governador vai decidir se aplica ou não a penalidade. Também cabe à PGE prestar assistência jurídica aos municípios. E aqui pode gerar uma dúvida, né? Peraí, professor, mas os municípios não devem ter os seus próprios advogados? Sim, e geralmente tem. Geralmente os municípios têm a sua procuradoria, mas nem todos possuem uma estrutura como a PGE possui. Então, muitas vezes, o município pode pedir uma assistência jurídica da PGE em algum assunto, a título complementar ou supletivo, portanto. Também representar os interesses da administração pública estadual perante tribunais de contas e tribunais internacionais, se for o caso. Representação em juízo nos processos a cargo da PGE, que estão na fase de liquidação e execução de sentença e precatórios. Reger o procedimento administrativo de indenização extrajudicial em razão de danos decorrentes de atos da administração pública estadual. Promover procedimento de controle da legalidade. Ver justamente se a legalidade está sendo observada nos atos da administração. Instaurar, apurar e julgar também processos de responsabilização de pessoas jurídicas, bem como atos lesivos contra a administração, previstos na Lei Federal 12.846 de 2013, que é a famosa Lei Anticorrupção. É isso que nós temos, então. Inclusive, a PGE pode celebrar acordos de leniência. Essa lei anticorrupção prevê esses acordos de leniência, né? Que aí a pessoa jurídica, a empresa envolvida em uma possível fraude, corrupção, denuncia justamente, entrega todo o esquema para que ela tenha as penas reduzidas. A PGE poderá, se achar que é o caso, fazer esse acordo de leniência, previsto na lei anticorrupção. Também impetrar habeas corpus, mandado de junção, habeas data, mandado de segurança ou qualquer outra ação, reclamação, recurso ou representação em defesa das funções institucionais e prerrogativas dos seus órgãos. Também é função da PGE exercer outras funções que sejam compatíveis com sua natureza e finalidade institucionais. O parágrafo 1º prevê que desses atos todos que a gente viu agora, desses 22 atos, tem alguns que são competência exclusiva da PGE. E quando um ato é competência exclusiva da PGE, está dizendo que somente a PGE pode fazer, não pode passar para nenhum outro, cabe somente à PGE. Nessas situações que a gente viu,
Tem algumas que realmente a gente vai identificar que cabem somente à PGE, mas tem outras que não. Tem outras, por exemplo, que o Ministério Público pode, por exemplo, entrar com uma ação civil pública ou ação de improbidade, é algo que o Ministério Público pode fazer, não é exclusivo da PGE, mas tem algumas que são. E na hora da prova, a banca pode te perguntar qual ou quais das alternativas a seguir apresentam competências exclusivas da PGE. Então é importante que vocês memorizem, além de saber quais são as 22 competências da PGE, saber quais dessas que são exclusivas. É uma repetição do que a gente já viu e eu coloquei nesse quadro justamente quais são elas. E é importante que ao revisar essa lei depois, que vocês revisem todas as competências da PGE e tenham atenção à competência exclusiva da PGE. Leiam também e memorizem quais são as competências exclusivas da PGE, porque isso pode ser perguntado na prova também. Bom, o exercício da representação judicial das entidades da administração indireta não previstas no inciso 1, quando convier ao interesse público, será implementado mediante ato do Procurador-Geral, ouvido o Conselho Superior. Vamos traduzir isso aqui. A gente viu no comecinho das atribuições, na primeira atribuição da PGE, que ela vai representar em juízo o Estado, autarquias, como o Detran, o DAER, fundações de direito público. Pessoal, na administração indireta, nós temos 4 entidades. Existem as autarquias, que estão aqui, existem as fundações, e as fundações podem ser de 2 naturezas. Tem as fundações de direito público e tem as fundações que pertencem ao Estado, mas são constituídas sob a forma de direito privado, como a FEPAM, por exemplo, como a FASE. São fundações do Estado que têm personalidade de direito privado. Elas não estão abrangidas aqui pelo artigo 2º, inciso 1, porque ele falava só em fundações de direito público. Também não estão abrangidas aqui empresas públicas, como a EGR, e sociedades de economia mista, como o Banrisul, por exemplo. Então, nesse momento, quando o artigo 2º, inciso 1, diz que o Estado que a PGE representa o Estado, autarquias e fundações de direito público, o inciso 1 deixou de fora as fundações públicas de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista. E esse parágrafo 2º está dizendo que isso pode ser implementado. Eles podem estabelecer que a PGE também vai representar judicialmente fundação de direito privado, alguma empresa pública ou alguma sociedade de economia mista. Mas aí não é uma obrigação, é algo que pode ser feito. A PGE sempre representa Estado, autarquias e fundações de direito público. E ela pode representar fundações públicas de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista. Mas para essas 3 últimas, vai depender de um ato do Procurador-Geral e sempre, para que isso seja resolvido, vai ser ouvido um órgão da PGE, que nós vamos estudar hoje qual é a composição dele, esse órgão que é o Conselho Superior, certo? Então esse esqueminha mostra bem quais que são representadas pela PGE e a situação que pode ser representada. Aí vem o juridiquês de novo, para dificultar quem não é do direito. Olha só, na hipótese de eventual pretensão resistida. O que é uma pretensão resistida? É quando eu quero algo e estão resistindo. E o que eu faço quando eu quero algo e estão resistindo? Eu processo, eu entro com uma ação judicial. É isso que é uma pretensão resistida. Certo? Então, sempre que aparecer aqui na lei pretensão resistida, está falando de um conflito, uma lide. É isso. Então, se tiver uma situação que envolve algum direito, que há um conflito, que não há um consenso, os legitimados para demandarem juízo no âmbito da administração pública estadual em face do Poder Executivo podem solicitar ao Procurador-Geral que seja designado um procurador do Estado que eles indicarem para patrocinar esses atos para defender os interesses do solicitante. Quer dizer, os órgãos podem solicitar que um procurador seja designado para defender os seus interesses. Simplesmente isso, né? O parágrafo 4º nos traz que ato do Procurador-Geral do Estado, o Procurador-Geral do Estado é o chefe da PGE. Isso, inclusive, na parte da Constituição Estadual, consta lá justamente, né, que o chefe da PGE é o Procurador-Geral do Estado. Não confunda com o Procurador-Geral de Justiça, né,
que o Procurador-Geral de Justiça é o chefe do Ministério Público Estadual. Não tem nada a ver aqui. O Procurador-Geral do Estado é o chefe da PGE. E por ato dele vai ser regulamentada a forma e as hipóteses em que cabe à PGE representar em juízo ou extrajudicialmente o governador, o vice-governador, os secretários de Estado e autoridades a ele equiparadas, secretários adjuntos e subsecretários e diretores presidentes de autarquias e fundações públicas, que pode ser defesa ou outras formas de intervenção ou atuação em processo judicial, ou ainda a impetração de medidas, recursos, reclamação ou qualquer outra ação. O que está dizendo aqui, pessoal, é que essas autoridades, em razão do cargo que ocupam, muitas vezes podem ser processadas pessoalmente. E aí, eu discordo de um ato que foi tomado e eu não processo o Estado, eu processo essa autoridade. Bom, se eu processo o Estado, a gente sabe que é a PGE que vai defender. Mas se for essas autoridades, aí pode ser a PGE. Não necessariamente, mas pode ser. E aí nós temos 3 requisitos para que a PGE defenda essas autoridades. Primeiro, tem que ser um ato praticado no exercício e em razão do cargo, mesmo que o agente não mais ocupe. Se quem está sendo processado é o ex-governador do Estado ou um secretário que não está mais como secretário, enfim, não tem problema. O fato de não estar hoje no cargo não tem problema, desde que, quando estava no cargo, praticou o ato, é em razão desse ato. Outro requisito, o ato que foi praticado por esta autoridade estava em consonância, estava de acordo com as orientações e jurisprudências da PGE. Inclusive, a autoridade, na época, consultou a PGE, por exemplo, né? Então, claro, a autoridade seguiu o que a PGE recomenda, praticou o ato no exercício do cargo. E qual é o terceiro requisito? Solicitação expressa. Porque pode ser que essa autoridade não queira a ajuda da PGE, queira se defender sozinha, contratar o seu advogado. Mas, com esses 3 requisitos, a PGE pode, então, defender essas autoridades aqui. Ato praticado em razão do cargo, mesmo que o agente não esteja mais no cargo, o ato praticado de acordo com o entendimento da PGE e que haja solicitação do interessado para que a PGE lhe faça essa defesa. É isso. Os chefes dos poderes e das instituições autônomas do Estado, instituições autônomas são instituições que têm autonomia, podem solicitar ao Procurador-Geral sua representação judicial ou extrajudicial, ressalvadas as competências da Procuradoria da Assembleia Legislativa, porque lá na Assembleia, né, tem uma Procuradoria que já faz muitos atos em defesa do Legislativo. As atribuições institucionais da Advocacia do Estado são de competência privativa dos procuradores do Estado. Pessoal, tudo que a gente viu aqui, e a gente ainda vai ver, que cabe à PGE atuar, nesses processos que cabe à PGE atuar, quem vai atuar são procuradores do Estado, não pode ser outra pessoa. Só os procuradores vão atuar. Por isso, claro, que são muitos procuradores para exercer todas essas funções aqui da PGE. Vão contar, é claro, com o auxílio do pessoal, do quadro de pessoal, auxílio dos técnicos e analistas, né? Mas devem fazer diretamente esses atos, principalmente esses que envolvem atuação em juízo. Aí tem os órgãos aqui no artigo 4º que integram o sistema de advocacia do Estado. Para ficar um pouquinho melhor da gente entender, eu montei esse esquema aqui. Fica bem melhor da gente entender e conhecer aqui o sistema de advocacia do Estado. Bom, o órgão de coordenação central da advocacia do Estado é a PGE. E a PGE tem funções de orientação normativa e gestão da atividade sistematizada. Esse é o órgão máximo aqui na advocacia do Estado, é a PGE. Nas secretarias do Estado, em cada secretaria do Estado tem assessorias jurídicas. Eu mesmo já trabalhei em mais de uma assessoria jurídica no Estado. As assessorias jurídicas são órgãos, então, que fazem essa análise jurídica em cada secretaria, auxiliando o secretário e os diretores e servidores daquela unidade a fazer tudo de acordo com a lei. Para que isso funcione bem, a PGE faz uma coordenação sobre essas assessorias jurídicas. Então, no sistema de advocacia do Estado, vai ter um órgão que é da PGE, que faz a coordenação geral das assessorias jurídicas. É um órgão de integração entre a PGE e as assessorias jurídicas,
porque as assessorias jurídicas de cada secretaria não fazem parte da estrutura da PGE. Por isso tem que ter essa integração. A coordenação é vinculada ao gabinete da PGE, vai ter a função de articulação e apoio técnico aos órgãos do sistema, inclusive dando apoio jurídico e dando recomendações e conteúdos jurídicos para o conhecimento das assessorias jurídicas. E faz também uma supervisão e controle dos serviços jurídicos prestados pelas assessorias jurídicas. É isso. Então, a coordenação geral é uma supervisão da PGE sobre os órgãos jurídicos do Estado que não fazem parte da PGE. É isso. Tem também as procuradorias setoriais. A procuradoria setorial é um órgão de execução da PGE. E na procuradoria setorial vai ter um procurador do Estado, que a gente chama de agente setorial, que vai coordenar os serviços de natureza jurídica no âmbito dos órgãos que integram o sistema. Aqui, pessoal, é o seguinte, em cada secretaria estadual pode ter um procurador setorial. Aí é um procurador da PGE que está lá na secretaria atuando. Então, nos órgãos jurídicos, pegar uma secretaria estadual, por exemplo, a gente vai ter um procurador, ou até mais de um, como agente setorial, e servidores do Estado, não da PGE, servidores do Estado, geralmente da SPGG, analistas jurídicos, que vão atuar na assessoria jurídica. Vai ter um procurador setorial e os analistas jurídicos atuando nessa assessoria jurídica, então, vai ter essa composição. E a PGE de fora também vai fazer uma supervisão sobre os analistas jurídicos da assessoria jurídica. É isso. Bom, e tem ainda aqui assessorias, superintendências, subchefias, departamentos, diretorias e coordenadorias jurídicas das secretarias do Estado. Aqui é justamente as assessorias jurídicas que eu estava comentando com vocês, que são órgãos operacionais vinculados ao sistema de advocacia do Estado, que atuam sob coordenação das procuradorias setoriais e subordinação técnica e administrativa à PGE. A gente tem, então, que esses órgãos fazem parte, essas assessorias jurídicas fazem parte das secretarias, os servidores que trabalham nelas são do quadro do Estado, não são servidores da PGE, mas eles têm essa relação direta com a PGE, porque vai ter um procurador setorial que, como procurador setorial, coordena também o serviço de assessoria jurídica e existe uma subordinação técnica e administrativa dessas assessorias com a PGE, claro. Porque qual é a função da assessoria jurídica? É justamente lá no órgão resolver muitas coisas que normalmente a PGE faria. Então, se não tem essa assessoria jurídica lá, tudo ia para a PGE. Como tem essas assessorias jurídicas, elas vão diminuir o trabalho da PGE, mas nunca substituir, porque tem muitas coisas que são privativas da PGE. Por exemplo, uma ação judicial, somente um procurador vai atuar em juízo, jamais um analista jurídico aqui da SPGG vai estar lá em juízo defendendo o Estado. Não, sempre procuradores. Em circunstâncias especiais, a juízo do Procurador-Geral do Estado, ouvido o Conselho Superior da PGE, a designação do agente setorial pode recair em advogado não integrante da carreira do Procurador do Estado. O que eles estão falando aqui? Eles estão falando desse que vai atuar junto a uma secretaria do Estado. Normalmente é um procurador ou agente setorial, mas é possível que algumas secretarias não tenham um agente setorial, não tenham um procurador designado para aquela secretaria. E aí é possível que um advogado que não seja procurador do Estado seja colocado, seja designado para a função de agente setorial. Excepcionalmente, isso é possível conforme parágrafo único. Não é comum, mas é possível, está na lei. Bom, o artigo 5º nos traz que a estrutura básica da PGE vai observar os princípios da unidade e da indivisibilidade. São princípios que lá na Constituição Estadual são princípios do Ministério Público, assim como na Constituição Federal também, né? A ideia é porque a PGE é uma só. Mesmo a PGE tendo várias procuradorias e vários procuradores, ela é uma só. Por isso ela deve ter o mesmo entendimento, uniformizando aquela jurisprudência administrativa. E ela é indivisível. Porque quando um procurador atua num processo, o processo não é do procurador, é da PGE.
e se o procurador estiver fora, outro procurador vai lá e continua no processo. É indivisível, não se divide por procuradores ou por procuradorias a PGE. A PGE é uma só. Ela tem uma divisão interna para melhor prestar o serviço, mas ela possui, então, esses princípios da unidade e da indivisibilidade. O pessoal dos serviços auxiliares da PGE, técnicos e analistas, são organizados em uma carreira com um quadro próprio, sujeito a regime estatutário, são regidos pela Lei 10.098 e recrutado exclusivamente por concurso público. Claro, por isso que a gente está aqui estudando, porque para ingressar no quadro da PGE tem que passar nesse concurso público. Autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais pessoas jurídicas que tenham participação do Estado, assim como as suas subsidiárias, fundações de direito público e demais fundações, e concessionárias e permissionárias, estão adstritas à observância da jurisprudência administrativa do Estado. O que é estar adstrita? É que tem que observar. Simplesmente isso. O que está dizendo aqui? As entidades do Estado ou que o Estado participa e as empresas que prestam serviço público para o Estado, as concessionárias ou permissionárias, têm que seguir a jurisprudência administrativa, o entendimento administrativo aqui que a PGE orienta. É isso, basicamente isso. O artigo 8º, um detalhe, né? A banca pode tentar te enganar na prova, dizendo que alguma dessas entidades não fica adstrita, que alguma estaria fora. Não está, não tem exceção, todas devem seguir. O artigo 8º nos traz que a Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, atendendo razões de conveniência e interesse público, pode promover a contratação de serviços jurídicos a serem prestados por advogados não integrantes do quadro, as entidades da administração indireta de direito privado, observando licitação. Pode ser que se entenda que alguma entidade de administração indireta precise de um advogado especialista em um assunto que os procuradores do Estado não dominam. E aí pode-se contratar, então pode terceirizar alguns advogados para essa atuação. Pode contratar advogados particulares para prestar esse serviço, então, especificamente aqui, para entidades da administração indireta de direito privado. Quem são as entidades da administração indireta de direito privado? Empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações constituídas sob a forma de direito privado. A PGE, com autonomia administrativa e funcional, vai elaborar o seu próprio orçamento e encaminhar para o governador, e ela é chefiada pelo Procurador-Geral do Estado, que tem prerrogativa de secretário de Estado, e o cargo é provido em comissão pelo governador, devendo a escolha recair integrante da carreira. O que está dizendo aqui? O chefe da PGE é um procurador concursado, que é escolhido pelo governador e nomeado. Então, o governador tem liberdade para escolher quem vai ser o procurador-geral, mas ele tem que escolher alguém que já seja da carreira, um procurador concursado aqui da PGE, do Rio Grande do Sul. Muito bem. Concluímos, então, o primeiro título. O nosso próximo assunto é o título 2. Nós vamos começar a conhecer aqui a estrutura da PGE, mas isso no próximo vídeo. Até logo!